Queridos irmãos, boa noite. É uma alegria podermos estar neste dia aqui para estudar um pouco da Palavra de Deus e também para podermos tirar um minuto de oração. Nós que estamos no enfrentamento de uma grave crise na saúde por causa do Covid, temos tomado todos os cuidados necessários na nossa igreja. Então, hoje nós fazemos esse estudo comigo aqui, online. Então, todos aqueles nossos irmãos e amigos podem acompanhar através do nosso canal no Facebook. E então, temos seguido os protocolos totais que o município e o estado têm decretado para a nossa região. Então, no domingo próximo agora, nós teremos o culto presencial com até 30 pessoas, que é o permitido pelo decreto na flexibilização da bandeira preta. Tá? Então, nós temos procedido com o espaçamento adequado, temos procedido também com álcool gel, com o uso de máscaras o tempo todo. Então, eu gostaria, meus queridos irmãos, que nós pudéssemos ouvir alguns pedidos de oração que nós temos já aqui no grupo da nossa igreja, que eu quero compartilhar com vocês aqui. E também, se você está nos assistindo agora ao vivo e quiser compartilhar o seu pedido de oração aí nos comentários, você pode fazer isso. Você pode colocar nos comentários o pedido de oração, que a tempo de nós então podermos lê-lo, nós vamos com certeza orar por ele. Se nós não conseguirmos orar durante esse período aqui, com certeza ele vai ficar registrado no nosso canal do Facebook, e os nossos irmãos em Cristo com certeza orarão por esses pedidos. Então, eu coloquei aqui alguns motivos de oração para nós orarmos nesse dia. Primeiro, pelo atual cenário dos estados do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul aqui, que foi uma bandeira preta na maioria das regiões. Pela situação nacional e mundial da pandemia, principalmente por aqueles que estão no enfrentamento direto dessa doença, como médicos, cientistas, como enfermeiros, todos aqueles que estão ligados à área da saúde. Vamos sempre lembrar de orar por essas pessoas. Pelas famílias enlutadas também, aqueles que perderam seus entes queridos por causa desse vírus, e aqueles que talvez ainda estejam sofrendo com algum tipo de dificuldade por causa da doença. Nós também nos solidarizamos com todos aqueles que têm passado alguma dificuldade ou tenham ficado com algum tipo de sequela por causa da doença. Nós também temos orado para que Deus dê pleno restabelecimento a todas essas pessoas. Alguns irmãos da nossa igreja que carecem de oração, como a Ângela, que é a Lala, a Marisa, o seu filho Everton, nosso pequeno irmão Matheus Vargas, né? E então o Fernando, e são pessoas que frequentam a nossa igreja, que são membros da nossa igreja e que também precisam de orações. Pelas nossas sociedades internas, os missionários, pela situação que, por causa da toda a dificuldade de pandemia e de, às vezes, até um lockdown, algumas famílias têm sofrido com respeito à sua vida de mantimentos. Então, para que Deus possa direcionar os recursos para aqueles que precisam, né? Então, também temos aqui especificamente pessoas que foram, de alguma forma, sofreram contágio com o Covid-19 e carecem das nossas orações de forma mais intensa. O pai da irmã Renata, que está acamado, Thaís e família, que são parentes da Maíra, o presbítero Antônio, nosso irmão Alexandre, o irmão pastor Carlos Cúbica, e todas essas pessoas. Se houver algum outro motivo de oração, com certeza nós oraremos agora por esses pedidos. Se você tem algum pedido também e não registrou, use esse momento que nós vamos tirar agora para poder orar por esses pedidos. Então, nós teremos um minuto de oração agora para poder, então, colocar diante de Deus todas essas questões e aquelas que você tem. Feche seus olhos, vamos orar, e logo depois, então, da oração, nós partiremos para o estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos.
Vamos orar, meus irmãos, não tendo recebido nenhum pedido específico até o momento. Vamos orar então e logo depois nós partiremos para o estudo da Palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos imensamente a oportunidade que tu nos dás de estarmos em minuto silencioso para buscar o Senhor. Como é difícil, ó Pai, na correria do nosso dia a dia, tirarmos um tempo especial para estarmos em oração diante de Ti. Por isso nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque reconhecemos, ó Pai, que carecemos de buscar a Tua face e nós reconhecemos, ó Pai, que nesse sentido temos falhado. Somos pecadores e por vezes não buscamos como deveríamos, ó Pai, por isso nós te pedimos perdão. Senhor, nós também confiamos, ó Pai, que quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor nos ouve em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Então, por causa disso, nós apresentamos diante de Ti todos aqueles pedidos que foram colocados aqui, ó Pai. Tem misericórdia da nossa nação, da nossa região, do nosso município. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas que têm sofrido. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que carecem, que o seu trabalho possa trazer o sustento para a sua casa, Senhor Deus. Aqueles que também não têm o trabalho, que o Senhor providencie todas essas coisas, ó Pai, e use a Tua igreja para poder estar à frente nessa batalha, para poder estar atenta às necessidades das pessoas e ajudá-las naquilo que elas precisam, ó Pai. Tem misericórdia de nós, desperta-nos para isso. Agora que nós vamos, ó Pai, ouvir a Tua voz em Tua palavra, nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração ensinável, que o Senhor também possa iluminar a nossa mente e possa fazer com que nós tenhamos convicção das verdades registradas em Tua palavra, para vivermos de acordo com ela. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, o título que foi dado hoje para o nosso estudo, foi Vencendo o Desânimo Espiritual. Lembre-se, nós terminamos os estudos sobre escatologia na semana passada, dando um último panorama no livro do Apocalipse. E agora nós vamos então começar a estudar um pouquinho sobre esse tema, Vencendo o Desânimo Espiritual. Por que esse tema é importante? Porque exatamente por causa de todas essas circunstâncias adversas que estão ao nosso redor, é possível que os cristãos, os crentes no Senhor Jesus Cristo, estejam desanimados ou estejam de alguma forma encontrando dificuldades para prosseguir com a sua vida, ou dificuldades para poder voltar à comunhão na igreja, ou dificuldades para poder colocar em prática várias coisas que a palavra de Deus tem falado. Esse desânimo que atinge os cristãos é um desânimo de origem espiritual. É essa a ideia, então, que eu gostaria de trabalhar um pouco hoje e que faz com que nós nos movamos de uma possível letargia. Se as circunstâncias ao nosso redor têm nos levado a desanimar da nossa vida espiritual, como que nós vamos então aprender a vencer esse desafio? Como nós vamos aprender a vencer esse obstáculo para que a nossa vida espiritual seja pujante, ela seja uma vida espiritual ativa e isso se reflita na forma como eu direciono a minha vida, na forma como eu converso com as pessoas, na forma como eu encaro as dificuldades e na forma como eu me relaciono, principalmente com a igreja e com toda a circunstância que está ao meu redor, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito sobre vencendo o desânimo espiritual é que eu e você, meus queridos irmãos, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que já o conhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, que já nos arrependemos do nosso pecado e que já expressamos fé nele e que agora estamos caminhando com ele, todos nós que estamos aqui precisamos compreender que a vida cristã assume várias características na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a vida cristã é uma caminhada, a palavra de Deus vai dizer que a vida cristã é como se fosse uma árvore, ela vai dizer que a vida cristã é de várias formas. E uma das coisas que talvez eu e você precisemos sempre nos lembrar é que a vida cristã é uma batalha. A vida cristã
é uma guerra. Nós jamais poderemos nos esquecer que a vida cristã ela é dada àqueles que agora fazem parte do reino de Deus como uma guerra que está em desenvolvimento, embora essa guerra já esteja ganha. Então, eu gostaria de começar falando sobre esse aspecto da vida cristã que, se negligenciado, faz com que todos os cristãos que vivem por aí sejam soldados que não representam bem o general que os arregimentou. Sejam soldados desatentos num campo de batalha. Então, a primeira imagem que eu gostaria de trazer para nós sobre como podemos vencer o desânimo espiritual é entender que nós estamos numa batalha, e essa batalha começa no momento que nós acordamos e ela termina no momento que nós vamos dormir, diariamente. Essa batalha começa quando nós abrimos os nossos olhos para fazer seja o que for, e quando nós fechamos os nossos olhos para deitar a nossa cabeça no travesseiro. Essa batalha não cessa em momento algum. Essa batalha não acaba. O fato de que eu e você somos crentes no Senhor Jesus Cristo nos remete à ideia de que agora eu e você podemos lutar em uma guerra. E nós vamos ouvir um pouquinho a esse respeito. Hoje eu gostaria então de comentar a respeito dessa questão. Você e eu só vamos conseguir vencer o desânimo espiritual se entendermos que estamos numa guerra. Se entendermos que nós estamos numa batalha. E o que consiste essa batalha? Nós vamos estudar um pouquinho, provavelmente hoje e na próxima semana, a respeito dessa batalha e como nós podemos vencer o desânimo espiritual tendo consciência que estamos nessa batalha. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você e eu pudéssemos compreender, para que isso leve-nos até uma consciência maior da vida cristã, é que nós então nos encontramos nessa batalha. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu quero que você perceba a linguagem que o Novo Testamento vai usar a respeito da ideia de como o cristão se relaciona com a vida, principalmente com o pecado ou com os seus inimigos, tá? Então abra lá em Hebreus capítulo 12 e você perceberá que no versículo 4 o autor diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Olha que imagem interessante que o autor aos Hebreus apresenta. Aqui, a palavra usada para luta é uma palavra que designava um combate de mãos. É um combate próximo, que poderia ser do esporte, uma luta que nós conhecemos como greco-romana hoje, algo parecido com isso, ou que era realmente um combate com alguém face a face. Um combate em que você desfere golpes e recebe golpes. Então, a palavra que o autor usa é essa palavra, quando ele vai escrever a respeito da nossa luta contra o pecado. É uma imagem que nos remete a uma constância, a um alerta. É uma imagem que nos remete ao fato de que, se você não golpear, ou se você estiver distraído, você vai levar a um revide. Se você estiver distraído, você vai apanhar. A ideia é mais ou menos essa. Então, é importante você compreender que essa resistência até o sangue, olha que coisa interessante, é o fato de que você vai apanhar e vai sangrar. Vai ser duro, vai ser complicado, vai ser difícil. Mas se você não entender que você está nessa batalha, que o Senhor Deus te chamou para participar dessa batalha, de acordo com a palavra do Espírito, você vai viver como alguém que está apanhando o tempo todo, sem estar consciente disso. Vai viver como um cristão no mundo, mas é como se aquelas pessoas que estão despreparadas para uma batalha.
E isso traz desânimo espiritual. Por quê? Porque nós vemos que a luta não tem acontecido. E se nós não estivermos conscientes que precisamos batalhar espiritualmente contra o pecado, nós vamos sucumbir. E a grande probabilidade é que o pecado te vença, não matando literalmente você. Pode ser que até isso aconteça, mas o pecado te vença te deixando fora do campo de batalha. Você se tornou um soldado obsoleto. Você se tornou um soldado que, na verdade, faz mais sentido estar trabalhando para o outro lado do exército do que para aquele lado do qual você foi chamado para servir. Então, existe uma citação do Tozer, que eu coloquei até mesmo na minha conta do Facebook hoje. A citação do Tozer diz mais ou menos assim, foi uma tradução livre que eu fiz dele, e o Tozer ele diz mais ou menos o seguinte, deixa eu só achar aqui. Ele diz assim, preste atenção nessa citação. Ora, eu não penso que Satanás se importa muito em destruir a nós cristãos fisicamente. O soldado morto na batalha que morreu realizando algum ato heróico não é de grande perda ao exército, mas se torna objeto de orgulho para a sua nação. Então ele está falando de um soldado que no campo de batalha cometeu algum ato heróico, porque ele deu a sua vida, ele se envolveu de tal forma na batalha, que ele mesmo sabendo que poderia ser alvejado, mesmo sabendo que talvez não sobreviveria, ele foi até o fim, deu seu sangue, ele cometeu um ato heróico, ele lutou bravamente. Essa é a ideia. Ele não causa um grande prejuízo ao seu próprio exército se fizer isso e se falecer na batalha. Por outro lado, o soldado que não pode ou não lutará fugindo ao som da primeira arma do inimigo é uma vergonha para sua família e uma desgraça para o seu país. Esse conceito muito desvanecido na nossa época de um soldado ir para uma batalha e voltar vitorioso ou ficar no campo de batalha morto. É aquela questão de que eu só volto vitorioso e se eu voltar é porque eu não tive mais condições de batalhar. Eu não me escondi, eu não me acovardei, eu não dei as costas, eu não fugi. Então, quando um soldado faz isso, se acovarda, quando ele vira as costas, quando ele não entende que está nessa batalha para ir até o fim nela, ele se torna uma desgraça, ele se torna uma vergonha. Essas são as palavras do Tozer. Portanto, vem a conclusão. Um cristão que morre na fé não representa um dano irreparável às forças da justiça na terra e certamente nenhuma vitória para o diabo. Ou seja, se eu e você dermos nossa vida nessa batalha, você pode ter certeza que não haverá nenhum dano para o exército pela qual fomos chamados para batalhar e não haverá nenhuma vitória para Satanás. Você pode ter certeza sobre isso. Mas, quando regimentos inteiros de cristãos professos estão muito tímidos para lutar e presunçosos demais para se envergonharem, certamente trará um sorriso adstringente ao rosto do inimigo. E isso deveria trazer rubores às bochechas de toda a igreja de Cristo. Meu querido irmão, Satanás vence a batalha nesse sentido espiritual quando um cristão professo não batalha, quando ele não luta. Satanás está vencendo essa batalha. Você, quando não reconhece que está num campo de batalha espiritual, no sentido bíblico do termo, no sentido que você precisa lutar primeiro contra o seu pecado, contra os desejos do seu coração, você primeiro precisa lutar contra a sua própria carne, para que então, tendo essa consciência, as coisas ao seu redor também sejam afetadas por essa batalha que é primordial. Se você entender isso, você então se torna um soldado de Cristo
consciente da missão que Ele te deu. E Ele nos deu uma missão, irmãos. Abra lá agora a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo 2, 4. 2 Timóteo 2, 4. Se Hebreus 12 vai nos dizer que precisamos estar atentos a uma luta contra o pecado, que é uma luta intensa, uma batalha de punhos contra o pecado, que vai gerar golpes desferidos e golpes recebidos. Então, nós precisamos entender que Deus nos arregimentou para o seu exército, para que nós não pereçamos e para que nós não estejamos literalmente não conscientes dessa batalha. Então, 2 Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Perceba, Timóteo não está fazendo aqui uma comparação de que o pastor é aquele que vive para essa vida aqui, porque ele foi arregimentado por Deus, mas eu estou batalhando lá fora, no meu emprego, naquilo que eu faço. Não é isso que Timóteo está dizendo. Envolver-se em negócio dessa vida é em comparação com a figura do soldado. Se ele foi chamado para batalhar pelo exército, não fazendo isso, ele deixa de cumprir aquilo que é necessário que ele faça. Ele deixa de realizar aquilo que o general o chamou para fazer. Então, uma das primeiras necessidades, meus irmãos, para o despertamento da nossa vida espiritual é reconhecermos que nós estamos no campo de batalha, é reconhecermos que Deus nos chamou para lutar contra o pecado. E se nós deixamos de fazer isso, nós percebemos que na verdade estamos perdendo essa batalha. Cristãos professos, como diz o Tozer na sua citação, cristãos professos que não estão conscientes dessa batalha, eles são um sorriso no rosto do inimigo. É isso que eles são. Porque eles deixaram de cumprir aquilo que era necessário. Eles deixaram de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer de forma primeira, que é se envolver nessa batalha contra o pecado. E só cristãos verdadeiros se envolvem numa batalha contra o pecado. Primeiro o seu próprio pecado, o seu coração. Depois o pecado que está à sua volta. Mas não é possível alguém que não conhece o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, que não tem a habitação do Espírito, lutar nessa batalha. Essa batalha é reservada para os crentes de verdade. Por isso que às vezes nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos acordar, porque nós acordamos de manhã e levamos nossa vida e simplesmente nós não relacionamos que na verdade a nossa batalha não é só para colocar o pão de cada dia na nossa mesa. A nossa batalha não é só para nós não nos contaminarmos com um vírus. A nossa batalha não é só para nós pensarmos na nossa família, na nossa empresa, para nós pensarmos em outras coisas. A nossa batalha não é só essa. Eu tenho certeza que você batalha por isso. Eu tenho certeza absoluta. E eu tenho certeza absoluta que isso ocupa a sua mente. Como eu vou realizar, como eu vou fazer, como eu vou arrumar, como que eu vou agora ter que fazer as coisas que são necessárias. Mas se você se preocupa só com essas coisas, em detrimento desta batalha espiritual, você já começou perdendo. Você começou perdendo a batalha, meu irmão. A verdadeira batalha. Porque você pode trabalhar e, através do seu suor, conquistar o pão de cada dia. Você pode dar tudo para a sua empresa e ela ganhar, prosperar e ela seguir em frente. Você pode, sabe aquele negócio? Você pode fazer todas essas coisas. Mas se você não estiver, como cristão, não estiver consciente desta batalha espiritual contra o pecado, contra você mesmo e os seus mais sórdidos pensamentos e aquele pecado que surge no coração, que nos leva para longe de Deus, mesmo realizando essas coisas que parecem boas, mas longe de Deus, você já perdeu a batalha. Então, um avivamento espiritual, um despertamento espiritual acontece quando nós acordamos todos os dias de manhã e entendemos
que naquele dia nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Pecado que surge no nosso coração, porque a nossa carne ainda, infelizmente, está manchada com o pecado. Então, abra lá a sua Bíblia agora em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. O versículo 17 de Gálatas capítulo 5 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só que coisa! Há uma guerra entre o Espírito que habita no cristão e a carne, ou seja, esse pecado residual, esse pecado que ainda está em sua vida, mas que precisa ser batalhado, precisa ser combatido. Se você acorda todo dia de manhã preocupado com outras coisas, tenha certeza, meu querido irmão, você já não entendeu a verdadeira batalha do seu dia. Porque todas essas outras coisas, segundo a Escritura, nos serão acrescentadas de acordo com Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a justiça. Reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa? Que nós vamos nos agora retirar para um monastério e buscar a Deus seria isso, viver em meditação, e aí então Deus vai dar... Não, isso que ele está dizendo, irmão. Não é isso. Inclusive, ele está falando num contexto de idolatria. Num contexto em que as pessoas amam mais a Mamon, porque servem mais a ele, do que a Deus. Você precisa batalhar pelo pão de cada dia, porque você sabe que é Deus que vai te conceder. Mas você precisa acordar todos os dias tendo a certeza que a maior batalha da sua vida não é pagar os seus boletos. E isso é difícil num tempo como o nosso. Isso é difícil quando as circunstâncias da nossa realidade parecem umas circunstâncias em que nós não vemos esperança, não vemos fim, não vemos como vamos passar por cima de tantas situações. E Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque essas coisas que são necessárias a nós, Ele vai nos conceder. A verdadeira batalha do cristão, meu irmão, é saber que ele foi chamado por Deus para viver aqui como peregrino e forasteiro. Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 11. Primeira Pedro 2, 11. Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, eu exorto a vocês como peregrinos e forasteiros. Nós lembramos que a nossa pátria está nos céus. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa vida. Isso significa que nós não devemos nos envolver com esta vida? Muito pelo contrário. Nós devemos nos envolver com a consciência que somos peregrinos e forasteiros. É essa a ideia. Nós devemos nos envolver com essa vida, com o trabalho que Deus nos concedeu, com a família que nós temos, com a realidade que nos cerca, tendo completa consciência todos os dias que somos peregrinos e forasteiros e que temos um chamado a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mais uma vez, uma linguagem bélica, uma linguagem de guerreiro, uma linguagem de exército,
uma linguagem que remonta a alguma ação militar. Então, as nossas paixões fazem guerra contra a nossa alma. A nossa carne milita contra o espírito. Perceba, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que você, como cristão, sabe muito bem dessas coisas. Mas às vezes as pressões da vida e as pressões das circunstâncias são tão intensas e tão grandes e são tão agravadas pelas variantes que nós não temos até mesmo como mexer nelas ou acesso a elas, ou coisas que simplesmente acontecem conosco. Essas coisas são tão pesadas por vezes que nós podemos esquecer da verdadeira batalha, e isso vai nos desanimando. Isso vai trazendo para nós dificuldades. Isso vai trazendo para nós um afastamento do Evangelho, um afastamento de Deus, um afastamento das coisas espirituais, daquilo que nós temos que levar a sério todos os dias. É necessário, meus queridos irmãos, que nós lembremos todos os dias pela manhã, acordando, que a nossa luta ela é espiritual, ela é contra as nossas paixões, ela é contra o nosso pecado. É isso que nós precisamos fazer. E aí então nós vamos trabalhar naquilo que Deus nos concedeu de trabalho, tendo isso como principal batalha da minha vida. Nós vamos nos relacionar com o nosso próximo, tendo isso como principal batalha da minha vida. Nós vamos nos envolver com esta vida, tendo isso como principal batalha da nossa vida. Se nós nos abstermos de lutar nessa guerra, você pode ter certeza que você já a perdeu. Você já a perdeu. A nossa luta é contra o nosso orgulho. A nossa luta é contra a nossa autossuficiência. A nossa luta é contra um coração que produz malignidades, pensamentos, circunstâncias que nos afastam de Deus. Essa é a nossa luta. A nossa luta é quando as coisas parecem ruins e nós somos levados a não testemunhar do Evangelho, que é o caso aqui de Pedro. Pedro, depois na continuidade do texto, fala que eles deveriam fazer isso para que os gentios que não conhecem a Deus não tivessem motivo de dar qualquer mau testemunho a respeito deles. Para que eles compreendessem que a vida de testemunho era muito importante, mas a vida de testemunho começa com você entendendo que está numa batalha contra o seu pecado. E isso vivifica a nossa vida espiritual, irmãos, porque nós já acordamos no dia preocupados com os meios de graça, que vai ser um outro estudo, uma outra aula. Os meios de graça são os meios concedidos por Deus para que nós batalhemos essa batalha, para que nós não sucumbamos no meio da batalha. Mas se você está consciente dessa batalha, você já acorda recorrendo aos meios de graça. Essa é a ideia. O que eu quero dizer com isso? Você já acorda e a primeira coisa que você faz é orar. Eu sei que a nossa tentação, a primeira coisa que a gente faz quando acorda, pode ser tomar café, pode ser ver o celular, pode ser estar preocupado com alguma circunstância, alguma notícia. Eu sei que essa é a nossa maior preocupação. Mas a Escritura vem para nos modelar e dizer assim: não, primeiro coloque o seu dia diante de Deus. Primeiro ore para que naquele dia você não perca a batalha espiritual daquele dia. Porque existem dias que são piores do que outros, segundo Efésios. Para que naquele dia você não seja levado pela ira, você não seja levado pela amargura, você não seja levado pelas coisas que o seu coração pode produzir por causa das circunstâncias. Para que você tenha um procedimento correto. Quando nós usamos os meios de graça que Deus nos concede, nós ganhamos armas para essa batalha. Essa é a ideia. Nós nos fortalecemos para essa batalha. E isso faz parte de vencer o desânimo espiritual. Por vezes, numa circunstância como a nossa,
quando você tem a oportunidade de estar na igreja, meu querido irmão, não desperdice. Não desperdice. Eu lembro de um presbítero antigo, bem antigo. Quando eu era criança, ele já era antigo na igreja. O presbítero Gilberto Leite de Barros, lá na igreja onde eu sou de origem. E o seu Gilberto, o presbítero Gilberto, ficou bem doente, já no fim da sua vida. Nós fomos visitá-lo, e aí então, quando nós chegamos lá, conversamos com ele, ele estava acamado, e ele já estava acamado há um bom tempo. O presbítero Gilberto falou para nós que éramos pastores, na época íamos lá para poder conversar com ele, levar a Santa Ceia para ele e também para sua esposa, Dona Marlene. E aí então o presbítero Gilberto, deitado na cama, falou para nós assim: eu sinto saudades da igreja. Aí a gente falou: não, a gente entende, seu Gilberto, é muito difícil. Ele falou: não, mas eu sinto saudades e eu me arrependo das vezes que eu podia estar e decidi não ir. Agora que eu não posso ir, eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Não aconteça isso com você, meu irmão. Se você tem a oportunidade de vir congregar no meio de graça, Santa Ceia, batismo, meio de graça, pregação, meio de graça. Se você tem a oportunidade de fazer isso, não desperdice. Porque isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida espiritual. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Nosso desânimo espiritual aparece, e aí uma das primeiras coisas que nós pensamos que é substituível, ou que até pode ser desprezado, é a comunhão na igreja. E isso não pode ser substituído por uma transmissão, não pode. A palavra está chegando para você da mesma forma, mas Deus designou um lugar com pessoas específicas para que você, como parte do corpo de Cristo, congregue. Não desperdice essas oportunidades. É um meio de graça para que você vença o desânimo espiritual. Se na sua luta e na minha luta contra o pecado nós não resistirmos até o sangue, nós vamos perder essa batalha. E a Escritura nos lembra: acorde todo dia de manhã, tendo a certeza que você faz parte do exército do Senhor Deus, que foi chamado para lutar contra o pecado. Primeiro contra o seu pecado, primeiro contra o nosso, de forma particular, depois, por extensão, o pecado que está à nossa volta. O primeiro passo para vencer essa batalha espiritual é reconhecermos, irmãos, que o primeiro passo para vencer o desânimo espiritual é reconhecer que estamos numa batalha, reconhecer que estamos numa guerra. Não deixe de, depois de ouvir esse estudo, de meditar na palavra, de acordar todos os dias consciente dessa batalha. Eu tenho certeza absoluta que o despertamento espiritual vai acontecer. E nós, pela graça de Deus, vamos caminhando para a glória de Deus, caminhando de acordo com a sua vontade, tendo certeza que essa batalha é para essa vida. No céu, nos novos céus e na nova terra, nós não teremos batalha contra o pecado. Ele já terá sido extinto pela graça. Mas aqui, Deus nos ensina a lutar. Deus nos ensina a batalhar. Não se esqueça disso. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, meu querido irmão. Temos aqui no nosso post o que foi colocado no começo, né? E aí alguns pedidos também. Dona Berna, nosso irmão Jefferson, também pela Junilda Saúde, nosso irmão Everton, por todas as famílias que estão passando de dificuldades diversas nesse cenário caótico. Então vamos terminar com uma oração, irmãos, lembrando desses pedidos e agradecendo a Deus por sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos imensamente por tua graça e teu amor, porque o Senhor não nos permite ficarmos inertes nesta batalha. O Senhor não nos permite viver como se ela não existisse, muito pelo contrário. O Senhor desperta a tua igreja para fazer a tua vontade, para entender aquilo que a tua palavra ensina. E, ó Pai, nós te agradecemos por isso,
porque por vezes o Senhor tem que nos chacoalhar para que nós possamos lembrar aquilo que o Senhor realizou por nós e agora aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Todos aqueles pedidos colocados aqui, ó Pai, pelos enlutados, pelas famílias e suas circunstâncias, pelas pessoas com Covid, ó Senhor Deus, pelos nomes citados, que a Tua graça e a Tua misericórdia acompanhem. Que o Teu Santo Espírito verdadeiramente, ó Pai, faça com que essas pessoas não só tenham a sua recuperação física e da saúde, mas principalmente que elas Te reconheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa-nos como instrumento para isso. Essa é a nossa oração, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Amém. Em nome de Jesus.